Você acha que para construir um patrimônio milionário, você precisa primeiro ter 1 milhão na conta? Então presta atenção, porque talvez esse seja o pensamento que está te impedindo de começar. A maioria das pessoas olha para alguém que tem imóveis, renda de aluguel, patrimônio crescendo e pensa: ah, mas essa pessoa já nasceu com dinheiro. Ou então, quando eu juntar bastante, aí sim eu começo. Só que esse é um dos maiores erros de quem quer construir patrimônio, porque quem constrói patrimônio de verdade não espera ter todo o dinheiro para começar. Essa pessoa usa estratégia. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Eu sou a Lise do Consórcio e hoje eu vou te mostrar como o consórcio pode ser uma ferramenta inteligente para quem quer construir patrimônio, comprar imóveis e pensar no longo prazo, mesmo sem ter 1 milhão parado na conta. Mas já deixa eu te falar uma coisa importante logo no começo. Consórcio não é mágica. Não é promessa de dinheiro rápido. Consórcio é planejamento. E quando você entende como usar essa ferramenta com estratégia, ela pode mudar completamente a forma como você enxerga a compra de imóveis e a construção de patrimônio. Agora me responde uma coisa: quantas pessoas você conhece que trabalham, ganham dinheiro, pagam contas todos os meses, mas quando olham para o patrimônio, percebem que não estão construindo quase nada e no final sente que está sempre começando do zero? E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa está apenas sobrevivendo financeiramente, não está criando uma estratégia patrimonial. Existe uma diferença muito grande entre ganhar dinheiro e construir patrimônio. Ganhar dinheiro é receber. Construir patrimônio é transformar o dinheiro que entra em ativos, bens, imóveis e renda. E o imóvel continua sendo uma das formas mais tradicionais de construção patrimonial no Brasil. Só que aí vem o problema: comprar um imóvel à vista é difícil para a maioria das pessoas. Financiar um imóvel pode sair muito caro por causa dos juros, e guardar dinheiro até juntar o valor total pode levar anos e anos. É aqui que o consórcio entra como uma alternativa estratégica. No consórcio, você não paga juros como em um financiamento tradicional, e através da carta de crédito, depois da contemplação, você pode comprar o imóvel de acordo com o valor contratado. Ou seja, ao invés de pensar apenas: vou guardar dinheiro até um dia comprar, você começa a pensar: como eu posso planejar uma carta de crédito para adquirir um imóvel e construir patrimônio? Percebe a diferença? A primeira mentalidade é passiva, a segunda é estratégica. Agora, deixa eu te explicar uma coisa que muita gente não entende. O consórcio não deve ser contratado de qualquer jeito. Não é simplesmente escolher uma parcela que cabe no bolso e pronto. É preciso entender o seu objetivo. Cada objetivo exige uma análise diferente. E é aqui que muita gente erra. A pessoa entra no consórcio sem estratégia e depois fala: consórcio demora. Mas muitas vezes o problema não foi o consórcio. O problema foi a falta de estratégia. Porque consórcio não é só comprar uma carta. É entender qual carta faz sentido, qual grupo faz sentido, qual administradora faz sentido. Agora vamos imaginar uma situação. Uma pessoa quer construir patrimônio, mas ela não tem 1 milhão na conta. Ela tem uma renda organizada, consegue pagar uma parcela mensal e tem uma reserva ou um valor que poderia usar como lance no futuro. Ao invés de entrar em um financiamento pagando juros altíssimos por muitos anos, ela começa a estudar uma carta de consórcio para imóvel. Com essa carta, ela pode planejar a compra de um imóvel. Esse imóvel, depois de adquirido, pode ter alguns caminhos. Pode ser usado para moradia, pode ser alugado, pode ser reformado e vendido. Agora imagina essa pessoa fazendo isso uma vez, depois com mais conhecimento fazendo de novo, depois comprando outro imóvel, depois usando renda de aluguel para ajudar nas parcelas ou fortalecer o caixa. É assim que uma estratégia começa. Não é do dia para a noite, não é apertando um botão, é com planejamento. E é isso que separa quem apenas sonha de quem realmente constrói. A grande virada de chave é entender que patrimônio não nasce pronto. Patrimônio é construído, tijolo por tijolo, decisão por decisão, estratégia por estratégia. Muita gente espera o momento perfeito para começar, espera ganhar mais, espera sobrar dinheiro, mas deixa eu te contar uma verdade. Para muitas
muitas pessoas, esse momento perfeito nunca chega, porque sempre aparece uma conta, sempre aparece um gasto inesperado. E quando a pessoa percebe, passaram 5, 10, 15 anos e ela continua sem patrimônio. Por isso, mais importante do que esperar sobrar dinheiro é criar um plano. E o consórcio pode fazer parte desse plano. Agora, eu quero deixar muito claro, nem todo consórcio serve para todo mundo e nem toda pessoa está pronta para entrar em um consórcio. Se você está totalmente desorganizado financeiramente, se não consegue pagar suas contas básicas, se não tem clareza da sua renda e dos seus compromissos, primeiro você precisa organizar a casa, porque consórcio exige compromisso, exige planejamento, exige visão de médio e longo prazo. Agora, para quem tem disciplina e quer construir patrimônio, ele pode ser uma ferramenta muito poderosa, principalmente porque ele tira a pessoa da mentalidade de consumo e coloca na mentalidade de construção. Ao invés de pensar só em trocar de carro, gastar mais ou aumentar padrão de vida, a pessoa começa a pensar: como eu posso transformar meu dinheiro em patrimônio? E essa pergunta muda tudo, porque quando você começa a pensar assim, você passa a olhar para o dinheiro de outra forma. Você para de enxergar a parcela como um peso e começa a enxergar como parte de uma estratégia. Você começa a entender que cada decisão financeira pode te aproximar ou te afastar do patrimônio que você quer construir. Agora, deixa eu te dar um exemplo bem simples. Imagine duas pessoas com a mesma renda. A primeira recebe, gasta tudo, parcela consumo, vive no limite do cartão e não tem nenhum plano patrimonial. A segunda recebe, organiza o dinheiro, separa uma parte para objetivos e usa ferramentas como o consórcio para construir patrimônio. Depois de 10 anos, qual delas provavelmente vai estar em uma situação melhor? Não é necessariamente quem ganhou mais, é quem teve mais estratégia. E é por isso que eu sempre falo, não é só sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o dinheiro que ganha. Tem gente que ganha muito e não constrói nada. E tem gente que começa pequeno, mas com estratégia e ao longo dos anos constrói um patrimônio muito maior do que imaginava. Agora pensa comigo, quando você compra um imóvel de forma planejada, você está criando uma base patrimonial. Esse imóvel pode valorizar, pode gerar aluguel, pode dar segurança para sua família, pode ser o começo de uma carteira de imóveis. Mas para isso acontecer, você precisa parar de olhar o consórcio como uma simples parcela. Você precisa olhar como uma estratégia de aquisição. E estratégia começa antes da contratação. Antes de escolher uma carta, você precisa responder algumas perguntas. Qual é o meu objetivo com esse consórcio? Eu quero morar ou investir? Qual valor de imóvel faz sentido para mim? Qual parcela cabe no meu orçamento sem me sufocar? Essas perguntas são fundamentais, porque consórcio bem feito começa na análise. E é exatamente isso que eu faço com os meus clientes. Eu não acredito em simplesmente vender carta por vender. Eu acredito em entender o objetivo da pessoa e montar uma estratégia que faça sentido para aquela realidade. Porque a carta errada, mas a carta certa, pode virar dor de cabeça. Bem feito, pode ser o começo de uma grande construção patrimonial. Agora, talvez você esteja pensando: Lise, mas eu não tenho muito dinheiro para dar lance. Tudo bem, nem toda estratégia começa com lance alto. Existem diferentes formas de trabalhar o consórcio. O importante é entender que cada caso precisa ser analisado. Por isso, não existe uma única resposta para todo mundo. Existe estratégia. E é por isso que buscar orientação faz tanta diferença. Porque quando você entende o caminho, você toma decisões melhores. O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 5 anos, você vai estar 5 anos mais velho. A pergunta é: você vai estar com patrimônio construído ou apenas com 5 anos de boletos pagos? Essa pergunta é forte, mas é necessária, porque muitas pessoas passam anos pagando aluguel, pagando juros, pagando consumo e não constroem nada que fique. E eu não estou dizendo que todo mundo precisa sair comprando imóvel de qualquer jeito. Pelo contrário, eu estou dizendo que você
precisa ter estratégia. Às vezes, começar com uma carta menor já é melhor do que não começar. Às vezes, estudar uma possibilidade já é o primeiro passo. O que não dá é continuar achando que patrimônio é só para quem já tem muito dinheiro, porque se você pensar assim, você nunca começa. O consórcio, quando bem utilizado, pode ser uma ponte entre onde você está hoje e o patrimônio que você quer construir, mas ele precisa estar dentro de um plano. O melhor consórcio é aquele que conversa com seu objetivo. E aqui está uma verdade que pouca gente fala. O erro não está em começar pequeno, o erro está em não começar com consciência. Porque quem começa pequeno, mas começa certo, pode evoluir. Mas quem nunca começa, continua apenas esperando. E esperar muitas vezes custa caro, custa tempo, custa oportunidade, custa tranquilidade. Então, quando eu falo que você não precisa ter 1 milhão para construir um patrimônio milionário, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível começar com estratégia. Você precisa de clareza, precisa de organização, precisa de orientação e precisa entender que patrimônio é uma construção de longo prazo. O consórcio pode ser uma dessas ferramentas, não para todo mundo, não de qualquer jeito, mas para quem tem visão, disciplina e estratégia, ele pode ser um caminho muito inteligente. Agora eu quero que você reflita. Hoje, o seu dinheiro está trabalhando para construir patrimônio ou está apenas indo embora todo mês? E se você quer entender como o consórcio pode entrar na sua estratégia patrimonial, eu posso te ajudar. Comenta aqui embaixo a palavra patrimônio. A minha equipe vai te explicar por onde começar, qual carta pode fazer sentido para o seu objetivo e como montar uma estratégia de forma segura e planejada. E lembra, você não precisa ter 1 milhão na conta para começar. Você precisa ter estratégia para construir. Eu sou a Lise do Consórcio e te espero no próximo vídeo.